Bom, estamos ainda no exílio babilônico e nós vamos falar de um livro que vamos dizer que meio que um parênteses na história que a gente está vendo, porque ele faz uma pausa na continuidade dos profetas. O livro de Esther, que é o que nós vamos ver, ele é mais ou menos como se fosse um apêndice, ou como a gente diz, em questão de quadrinhos, né, para quem é nerd e acompanha história em quadrinhos, é um spin-off do que estava acontecendo com o povo de Deus ali no exílio babilônico. Porque a gente segue a história lá dos reis, né, depois termina segundo Reis, segundo Crônicas, vem historicamente o livro de Daniel, mas a gente tem que intercalar o livro de Daniel com o livro de Jeremias e com o livro de Ezequiel. E logo depois da história de Daniel, que abrange um longo período histórico da humanidade, a gente vai para a volta do povo. Esdras, Neemias e os profetas que retratam essa volta. E o livro de Esther parece que é uma pausa nessa história toda para dizer o que está acontecendo em paralelo com o povo de Deus enquanto eles estão ali no exílio babilônico. Porque a gente acompanha a história de Daniel, mas a história de Daniel é lá nos altos escalões, né? É lá para cima. E Malemar ele fala do povo. Ele fala do Daniel como líder do império, como governador do império, fala dos 3 amigos de Daniel e não fala nada do que está acontecendo com o povo ali. É isso que o livro de Esther vai falar. E o livro de Esther ele tem uma característica que ele tem objetivos bem específicos, que fazem parte, sim, da continuidade da história bíblica de Gênesis até Apocalipse, mas ele tem alguns objetivos que são um pouquinho diferentes daquela mensagem que a gente diz que a Bíblia tem de dizer que o Messias vai vir, o Messias já veio, o Messias vai voltar. Ele difere um pouquinho disso, principalmente porque ele tem uma característica que faz com que ele seja muito discutido, que é o fato de que ele não cita em momento nenhum o nome de Jeová. Mas acontece que, para quem estuda a Bíblia, está claramente pressuposto ali, no pano de fundo, a ação de Deus. E por isso ele entra no cânon da Bíblia, porque a mensagem dele, o modo como ele foi escrito, as coisas que ele conta, estão totalmente em conformidade com toda a mensagem da Bíblia, mostrando a ação de Deus e a atuação de Deus na história, tanto do povo de Israel, quanto na humanidade. Eu estava com uma veia um pouquinho cômica quando eu comecei a preparar essa aula. E o livro de Esther ele pode receber vários nomes, tanto da história de Esther, quanto ele pode receber o nome de o livro sobre o dono da história, porque é Deus que está escrevendo a história e o livro vai mostrar isso claramente. Mas ele também pode receber o título de o controle de Deus sobre o ser humano, porque é isso que ele faz o tempo todo ali. Deus controla todas as circunstâncias, Deus providencia todas as coisas. Ou ele pode ser chamado também, por causa de um único personagem, que é importante na história, de o teu passado te condena. Porque a gente vai ver que uma boa parte da história de Esther acontece por causa de um único personagem que tem um passado sombrio com o povo de Israel. Então vamos lá, alguns fatos sobre o livro de Esther. Autoria do livro de Esther. É atribuída a diversos indivíduos, tanto ao profeta, ao sacerdote Esdras, cuja história se passa depois da história de Esther, o rei Jeoiaquim, ou o príncipe Jeoiaquim, que estaria vivo, né, neste momento, o próprio Mardoqueu, que seria um grande interessado em registrar a história, ou membros da grande sinagoga,
que seria algo que teria surgido na época do exílio babilônico, que seria o começo das reuniões do povo de Deus em terra estrangeira. Então, a primeira teoria foram todas essas pessoas aí. O livro de Esther é um compilado do que essas pessoas presenciaram e relataram. Já outros atribuem a escribas do império, porque era costume no Império Persa que os escribas registrassem todas as histórias importantes, e nós vamos ver no capítulo 6 de Esther que isso acontece. Que os escribas estão lá registrando uma história sobre o próprio Mardoqueu. Então, possivelmente, tem esses escribas aí, e a teoria mais aceita é que foi o próprio Mardoqueu, porque ele era o principal interessado, era uma pessoa importante, e viu como testemunha em primeira pessoa aqueles acontecimentos. Bom, uma outra coisa sobre o livro de Esther é que o livro foi escrito depois da história. É atribuída a data da compilação de todos os documentos para contar a história por volta do ano 450 a.C. Só que a história acontece entre 485 e 465 a.C., no reinado de Xerxes I, chamado de Assuero. Esse Xerxes I é o Xerxes que foi derrotado pelos gregos na Batalha de Salamina. É o tal do Xerxes dos 300 lá de Esparta, que na verdade ele não é derrotado lá. Ele é derrotado em Salamina anos mais tarde. Isso é um fato importante e um fato histórico comprovado, porque a primeira ação do livro de Esther acontece por causa dessa derrota, certo? Por causa disso, a gente tem algumas características desse rei, que também são importantes para a gente entender a história. Esse rei, ele era volúvel, no sentido de humor. Em um momento ele podia estar muito bem-humorado, muito contente com tudo, e em outro momento ele podia estar na maior loucura. É atribuído a esse rei, Xerxes, a frase que foi dita quando o mar grego estava balançando os navios persas na invasão, e ele, então, com a atribuição de um deus, vira para o mar e fala: mar, aquieta-te. É atribuído a esse Xerxes essa ação. Então, ele era um rei volúvel, meio maluco, vamos dizer assim, ele não chegava a ser louco como os imperadores romanos, né, que tivemos alguns casos de loucura mesmo, mas ele era um sujeito com uma autoestima muito alta, porque ele era considerado Deus, mas ao mesmo tempo ele era um sujeito muito capaz, porque ele governou um império com mais de 127 províncias, e essas 127 províncias não são vilarejos, são países que o Império Persa havia conquistado. Todo esse pano de fundo nos ajuda a entender um pouquinho da história de Esther. Então, algumas escavações arqueológicas do início do século XX, na região da Mesopotâmia, contestam a veracidade e fidelidade histórica desse livro. Mas o livro é contestado em termos de cânon e teologia porque ele não cita o nome de Deus. Apesar do princípio básico da teologia de Jeová estar ali presente em toda a história. E aí, claro, como eu falei, os propósitos do livro são um pouquinho diferentes dos demais livros da Bíblia. O livro foi escrito com o propósito de relatar a vida do povo que estava nas províncias, coisa que Daniel não fazia, porque Daniel estava lá nos altos escalões. Também dá um ponto final à questão da inimizade entre amalequitas e israelitas, uma inimizade milenar. Por isso eu falei, o teu passado te condena ali no título, porque é um personagem dos amalequitas que vai dar todo a reviravolta da história. E também contar a origem da festa de Purim. Os judeus tinham, após o cativeiro, esse costume de tudo aquilo que eles faziam, que gerava uma nova lei, ou que gerava uma nova festa, um novo hábito do povo, eles registravam como uma história para justificar o porquê. Esse costume vinha lá dos tempos de Moisés, que Deus fala para Moisés: olha, quando vocês comemorarem a Páscoa, vocês vão dizer para os seus filhos, para os seus netos: olha, por que vocês fazem isso? E vocês vão trazer isso como um memorial. E vão sempre contar o porquê vocês fazem isso. Então é esse costume aqui registrado no livro de Esther. Eles estão com
propósitos é justamente contar a origem dessa festa, que teve origem só no exílio babilônico, e que é uma festa muito importante para os judeus até os dias de hoje, a festa de Purim. Então vamos lá para o conteúdo do livro. O livro começa com a rainha Vasti sendo destituída do seu lugar. Aconteceu um banquete. Nesse banquete, o rei Assuero convocou todos os principais nobres, mas ele também promoveu uma festa pública, era para a cidade inteira de Suzã, a capital. Esse banquete era para demonstrar força justamente por causa daquilo que eu falei. Ele tinha sido derrotado pelos gregos. E nessa derrota para os gregos, ele perdeu navios, ele perdeu tropas, ele perdeu dinheiro, porque ele subornou diversos líderes gregos com muita riqueza para ele conseguir invadir a Grécia. E ele perdeu muitos recursos, inclusive os animais exóticos que ele levava como força motriz para o seu exército, ele perdeu também nessa batalha. Então ele estava meio desacreditado entre os persas e medos, né, que é o Império Persa-Medo aqui. Os medos era uma outra dinastia que rivalizava com os persas para tomar conta do império. Então ele estava meio desacreditado. Esse banquete foi feito para mostrar a força dele e para angariar recursos novamente para ele conseguir uma nova invasão à Grécia. Na capital, essa festa pública durou 7 dias. Então vocês imaginem um carnaval de 7 dias, em que todo mundo ali, pagão, enchendo a cara, como não estava essa festa. E aí, no determinado momento da festa, o rei bêbado pede para trazer a rainha para exibi-la, porque ela era famosa por sua beleza. Ela se recusa, tanto por não ser um costume dos persas exibir as mulheres assim, isso não era costume deles, quanto por ela ser quem ela era. E aí os estudiosos trazem que o nome dela era Amétris, ela era filha de um outro rei famoso, que era filha de uma rainha famosa, que havia casado com um rei menos famoso, e ela então tinha casado numa aliança com o rei Xerxes. O rei Xerxes tinha várias outras esposas, mas ela era a rainha cujo filho iria sentar no trono. O nome dela era Vasti, que significa bela, esplendorosa, era um título que o povo dava para ela. Então, ao exibi-la, Xerxes estava afrontando as leis persas, provocando ela, e ao mesmo tempo estava querendo mexer com o povo. Bom, ela tinha fama de má e cruel, e, além disso, tinha má fama imoral que vocês podem pensar aí. Quando ela se recusa, isso gera um rebuliço, porque a sociedade persa entre as mulheres, em relação às mulheres, ela era um pouquinho diferente das outras nações pagãs. As mulheres tinham uma certa liberdade, uma certa autonomia de dar a sua opinião ali. Então, quando ela faz isso, o conselho dos príncipes do rei puxa, agora a gente dançou, porque pegando o exemplo dela, uma mulher amada pelo povo, as nossas princesas, nossas rainhas, as nossas mulheres vão querer fazer a mesma coisa. E aí o rei perdeu o respeito, a gente também vai perder o respeito. Então faz o seguinte, destitui ela do trono e escolhe uma outra. Então eles aconselham ele a tirá-la do trono. Mas ela não perde status de esposa do rei, porque isso é interessante, porque o livro de Esther, ele conta apenas um episódio, um período curto. Esther deixa de ser rainha depois e volta Vasti no lugar dela. Então é uma história que acontece num curto período, que acontece com o propósito de Deus apenas ali. Então ela sai, ela não deixa de ser esposa dele, né, eles não se separam, mas ela perde o título de rainha. Ela se torna uma das princesas. E vai ficar lá na geladeira durante um certo tempo. E aí eles querem buscar uma outra para ocupar o lugar dela. A tentativa é buscar alguém que pudesse ter o mesmo carisma, a mesma beleza, que pudesse ser amado ao povo, que ao mesmo tempo fosse submissa ao rei. Então a ideia era, olha, o rei é poderoso, o rei está forte ainda. Ela afrontou, mas ele tirou ela, trouxe uma outra que é submissa a ele. E aí acontece o primeiro Miss Universo.
que nós temos registrado na Bíblia. Era necessário escolher uma outra rainha. Por que não uma do harém? Porque todas as outras do harém já não eram mais virgens, claro, porque tem que consumar o casamento na aliança com outros reinos, e ao mesmo tempo a Vasti era a mais bonita de todas. Por isso ela tinha o título de Vasti. Tinha que achar uma outra que concorresse com ela. E todo mundo já conhecia as outras do harém de Xerxes. Então, pegaram jovens virgens de todo o reino, foram selecionadas e foram levadas para a capital e preparadas para a escolha do rei. Foi realmente o mesmo universo, porque elas foram separadas num lugar, receberam tratamento de beleza, receberam lições de comportamento e de etiqueta na corte, trocaram de roupa, foram educadas. No final dos testes todos, foi escolhida então a Hadassa, conhecida no livro como Esther, que na verdade é prima de Mardoqueu, mas por um conselho de Mardoqueu ela não revela de que povo ela é. Eles não precisam mentir, eles apenas não dizem de onde ela é. Por quê? Porque ela possivelmente nasceu durante o cativeiro da Babilônia, lá na capital da Pérsia. Ela era filha de judeus que já estavam mortos, que já haviam morrido, foi adotada por Mardoqueu, que era seu primo, e ela havia nascido ali, na capital do Império Persa. Então, possivelmente, dava para encobrir a nacionalidade dela, porque ela seria uma moça como todas as outras moças ali da capital Suzã, que era a capital do Império Persa. Então, não precisava, talvez não tenham nem perguntado de que povo ela era, porque ela deve ter respondido: eu sou aqui da capital, nasci aqui. Né? Aquele negócio, você nasceu ali, você é de lá. Durante todo o processo da preparação e da escolha, da seleção da rainha, o Mardoqueu começou a visitar a Esther para saber se estava tudo bem, e ele não entrava no palácio, ele ficava no portão do pátio que dava acesso ao palácio onde estavam as moças ali se preparando. E enquanto ele está ali, durante todo aquele processo, que levou algumas semanas, ele descobre 2 guardas conspirando contra o rei, ou pelo menos falando de uma conspiração contra o rei, porque o rei estava desacreditado. Ele faliu o império tentando conquistar a Grécia e não conseguiu. Então tinha muitos outros príncipes, muitos outros nobres com aspiração ao trono, querendo tirá-lo de lá. Então Mardoqueu, enquanto ele estava lá, ele ouviu a conversa. Ele denuncia para Esther, que denuncia para um camareiro. Vão lá investigar e torturam lá e fazem lá toda aquela cena com os guardas, Bigtan e Teres, o nome deles, descobrem o complô e aí evitam a tomada de poder. É importante ali embaixo. Isso fica registrado nas crônicas do Império. Esse ponto é bem importante. Porque pode parecer uma coisa normal, pode parecer uma coisa banal, mas o fato do Império Persa ser organizado a esse ponto vai fazer com que alguns eventos no futuro tenham consequências para o povo. E aí a gente termina o capítulo 2. No capítulo 3, acontece a ascensão de Amã. Aí sim, esse é o sujeito do passado que condena. Amã, filho de Amedata, o Agagita, ele já é apresentado assim. Ele era um dos muitos príncipes que faziam parte da corte do império. Porque como era um império que havia conquistado vários reinos, todos os nobres e pessoas importantes tinham um lugar na corte. E dependendo do que o sujeito fizesse para o benefício do império, ele conseguia um lugar de destaque ou não. Amã era um desses príncipes que havia conquistado o respeito. E, claro, a gente entende isso dos livros de história e até mesmo dos filmes, por meio de diversas fofocas, intrigas palacianas, ele acabou conquistando um lugar de destaque na corte do rei Xerxes. Como estava tudo meio bagunçado, porque o rei havia perdido credibilidade, ele começa a se cercar de novas pessoas que possam oferecer para ele algum benefício
que vão resultar numa possível nova invasão à Grécia, ou num possível fortalecimento do reino, que está enfraquecido. E nisso Amã consegue um destaque. O rei enxerga nele algum benefício que o rei pode tirar para se fortalecer. E aí acontece o primeiro problema. É que todos passam a se curvar diante de Amã, menos o Mardoqueu, que estava todos os dias no portão do palácio para ver como estava a sua sobrinha. Mesmo depois dela já ter sido escolhida como rainha, ele, agindo como um pai zeloso, ia lá e ficava querendo saber notícias dela. Ele não podia entrar, mas ela sabendo que ele estava lá, ela podia mandar mensagens para ele. Então, o Amã passava, todo mundo se curvava, Mardoqueu estava lá. Amã voltava, todo mundo se curvava, Amã estava lá. E o Amã fica incomodado com isso. Mas aí alguém avisa, olha, ele pergunta, quem é esse sujeito? Alguém avisa para ele, olha, esse cara é um judeu, o nome dele é Mardoqueu. Algumas bíblias mais antigas vão trazer Mordecai, que seria a pronúncia persa dele. E isso começou, então, um grande problema. Aqui, deixa eu fazer um parênteses, tá, irmãos? Eu não sei quantos sabem, eu tenho um Instagram profissional, em que ali eu coloco alguns posts. Eu coloquei um post sobre essa história já. Quem me acompanha, quem me segue, já deve ter lido sobre isso lá. Eu faço um pouquinho mais profundo do que eu estou fazendo aqui. Me sigam lá no Instagram. O grande problema é que Mardoqueu, ele não se ajoelhava diante de todos os outros que já estiveram no cargo do Amã. Ele não se ajoelhava para ninguém. Nem daqueles que estavam no cargo do Amã, e nem daqueles que estavam abaixo do cargo de Amã. Por que o bicho só pegou com Amã? Por que tanto ódio? A explicação é porque Amã é um agagita. Os agagitas são descendentes do rei Agag, antigo rei dos Amalequitas, o último grande rei registrado na história desse povo. A história do povo amalequita praticamente termina no tempo do profeta Samuel, lá em 1 Samuel 14, de 47 a 48. Aconteceu o seguinte, o problema de Israel com o povo amalequita é que enquanto o povo estava viajando do Egito para a Terra Prometida, os amalequitas, que eram uma espécie de tribo, de povo meio nômade, eles atacavam a retaguarda do povo de Israel. Agora, vocês imaginem, um exército que tinha 600 mil homens. Era o exército registrado de Israel. Cada um desses 600 mil homens tinha esposa e filhos. Isso sem contar os homens que não entravam no exército, que também tinham esposas e filhos. O que tinha menos lá, por circunstâncias da vida, doenças, mortes prematuras, tinha mais filhos que eu. Então, vocês imaginam que a gente pode calcular essas famílias, ou esse povo de 600 mil, para quase 5 milhões de pessoas. Imagina uma caravana dessa viajando pelo deserto. Moisés lá na frente guiando, ele não está sabendo o que está acontecendo lá atrás. Tenta ficar aqui. Se a gente ficar aqui na Paulista, a gente não consegue olhar o final da Paulista. E dizem que cabem 2 milhões de pessoas na Paulista. Então imaginem que os amalequitas iam lá na retaguarda, onde tinha pouca vigilância, onde estavam os mais fracos, roubavam, saqueavam e levavam mulheres e crianças como escravos. Até o momento que Deus falou, olha, faz o seguinte, organiza Josué com um exército e vocês vão lutar contra os amalequitas. E é para destruir eles. E eles destroem os amalequitas ali naquela época. Mas os amalequitas crescem e vão causar problemas de novo na época do rei Saul. E Deus então fala para Saul, olha, organiza um exército, vai de encontro aos amalequitas, porque eu quero acabar com os amalequitas. Eles foram muito cruéis. Imaginem que eles escravizavam crianças e levavam embora. Então Deus manda acabar com os amalequitas. Mas Saul não faz isso. E é quando Saul é rejeitado por Deus. Além disso, ele traz vivo o rei dos amalequitas, o Agag. E o Agag vem todo com... Aí o Samuel dá uma bronca, uma senhora bronca em Saul, e fala, me traz aqui o rei. E o rei Agag vem todo pimpão ali, achando, até diz o texto que ele acha, o terror da morte já passou da minha cabeça, eles vão me liberar.
Mas ele não contava que era Samuel que ia executar. E Samuel fala, olha, escuta, estou te executando aqui por causa da crueldade do seu povo quando o povo de Israel saiu do Egito. E cortou a cabeça de Agag. A partir daí, o povo dos amalequitas nunca mais conseguiu se fortalecer. Eles viveram meio que à margem. Os nobres, os descendentes de Agag, sempre pedindo exílio no Egito, ou em Moabe, ou em Amon, dependendo da força que cada reino adquirisse. O fato é que durante o tempo de Saul, de Davi, de Salomão, eles nunca mais tiveram forças para se reerguer. Eles vão se reerguer agora, é o último registro deles, com Amã, descendente desse rei, que chega ao posto de primeiro-ministro do Império Persa. O começo da rivalidade, então, está lá. Deuteronômio 25 é esse trecho que eu falei que eles atacavam a retaguarda da caravana de Israel. Bom, Amã, destilando ódio contra os judeus, ele consegue a autorização do rei para matar todos os judeus. Ele não quer matar só Mardoqueu, porque ele carrega dentro de si, como descendente do rei Agag, o ódio contra o povo que acabou com a linhagem dele. E aí, então, ele consegue a autorização do rei. Aí vocês podem perguntar, bom, mas do nada, sim, ele chega, quero matar um povo que está na sua terra, que faz parte do seu império, que são o povo judeu. Vamos entender que o povo judeu não agregava em nada ao império, mesmo o império já tendo tido um ministro como Daniel. Porque o povo judeu, ele não tinha terra específica, então ele não produzia riquezas para o império. Ao mesmo tempo, também não trazia soldados para o império. Então, seria um daqueles muitos povos agregados que fazia parte de, vamos dizer assim, dos danos colaterais de ter um império grande assim. Para o rei, tanto faz quanto tanto fez. Mas o fato é que também o rei não sabia que a Ester era judia. E aí, então, ele aceita essa ideia do Amã, para matar todo um povo dentro da sua terra. Para ele, seria mais ou menos como resolver um problema administrativo. O rei não tinha contato com o povo, não sabia quem era, não sabia o que fazia. E se Amã, que era o novo favorito, o novo primeiro-ministro, que ia agregar valor, que ia agregar importância ao reinado dele, estava aconselhando isso, ele resolveu confiar no Amã e fez isso. A rainha é acionada. Quando sai o edito real, por todo o império que era para matar os judeus, Mardoqueu pega e vai falar com a rainha. A rainha não está sabendo. Aqui é interessante, eu não coloquei aqui porque eu achei que ia ficar comprido demais. Mas a questão é que Amã foi consultar astrólogos e esses astrólogos lançaram sortes para saber qual seria o dia mais propício que os deuses estariam dando para matar os judeus. Porque mesmo sendo um ódio fidagal contra os israelitas, contra os judeus, o Amã era um sujeito supersticioso que acreditava que não, se eu vou fazer uma coisa como essa, de matar todo um povo, eu preciso obter o favor dos deuses, porque vai que tem algum deus por aí que fique contra isso. Então ele vai consultar os astrólogos e eles dizem lá no texto que eles lançam sortes no capítulo 3, e sai por sorte o mês de Adar, que seria mais ou menos ali entre fevereiro e março. Quando Amã tem essa ideia, quando Amã é colocado ao trono e tem essa ideia de matar o povo judeu, está no final de março para abril. E a sorte é lançada para o mês de fevereiro, final de fevereiro e começo de março. Ou seja, mais ou menos aí um intervalo de um ano, que seria o dia propício quando, segundo os astrólogos, as estrelas estariam em conjunção e todo aquele negócio ali para fosse favorável, para que nenhum deus ficasse descontente com Amã por ele fazer isso. Por isso o nome Purim. Porque a palavra Purim significa lançar sortes. É o dia em que a sorte foi lançada. Então, no mês de Adar, os judeus deveriam ser mortos. Isso dava tempo para Mardoqueu se mexer. Ele vai lá, avisa a rainha Ester, e aí tem o texto-chave do livro. Esse é o texto principal, o texto que explica o livro. E é aquele que faz menção, talvez, que a gente poderia parafrasear, colocando aqui o nome de Deus.
Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste levada a rainha? A gente podia dizer assim, e quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou como rainha? Quem sabe se não foi para isso que Jeová te colocou como rainha? Se de todo te calares agora, Deus se levantará para ajudar os judeus, para oferecer socorro e livramento. Então, nesse trecho aqui, é o trecho onde está a teologia do livro. E é onde está toda vamos dizer assim, a chave hermenêutica para a gente entender por que o livro de Esther está na Bíblia. Porque aqui é que Mardoqueu faz menção a uma providência que supera os poderes humanos para socorrer os judeus. Mas ele também faz uma menção à questão do atalaia, que nós vimos lá em Ezequiel. O que Deus fala para Ezequiel quando o convoca para ser profeta? Te ponho por atalaia. Se você avisar e eles não te ouvirem, o problema é deles. Você fez a sua parte. Se você não avisar e eles forem pegos, aí eu vou cobrar de você. Porque você devia ter avisado e não avisou. Então, se de todos te calares, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, porque você teve a chance de resolver as coisas e não resolveu. Então, toda a teologia está aqui nesse texto-chave. Bom, a rainha, então, tomando conhecimento da lei, ela fala para Mardoqueu, olha, já faz um tempo que o rei não vem me visitar, não vem me procurar, como marido e mulher. Então, eu não posso chegar lá, do nada, sem querer uma conversa com ele, eu preciso de uma audiência. Então, vocês vão jejuar, apregou um jejum entre os teus conhecidos, eu também vou jejuar aqui com as minhas moças, e ao final do jejum eu vou lá falar com ele. Essa foi, então, a estratégia dela. 3 dias de jejum, ela tira, como Jesus diz, ela tira a roupa de jejum, lava a cara para não parecer que tinha jejuado, põe as melhores roupas e vai lá conseguir uma audiência com o rei. Ela só fica parada no pátio, no átrio, né, antes da sala do trono. As salas do trono eram salas grandes, cheias de colunas, abertas. Ela só se pôs ali no átrio e ficou ali parada. O rei, que já estava um tempo sem procurá-la, viu aquela mulher bonita ali, e é isso que diz o texto, ele viu Esther, se agradou dela e apontou o cetro para ela, dando a ela permissão para chegar ao trono para conversar com ele. Mas ela não fala nada da lei. Ela tem uma estratégia. Porque ela não sabe se o rei está a favor dela. O rei está há algum tempo sem conversar com ela, sem procurá-la. Mas o rei está conversando com Amã o tempo todo. Então ela não sabe qual é que é a do rei. Então primeiro ela convida o rei e o Amã para um banquete. Nesse banquete ela faz tudo do bom e do melhor para o rei, agrada o coração do rei, colocando em prática aquele ditado que se conquista um homem pelo estômago. E o rei, ao final do banquete, ele fala para ela, olha, me faz um pedido que eu vou te conceder nem que seja metade do reino. É uma fórmula, não era literal isso é uma fórmula polida de dizer que ele ia fazer um grande esforço, que ela podia pedir coisas consideradas até absurdas, que ele ia pelo menos considerar. É uma fórmula de frase polida. Ela fala, olha, eu só peço que você venha comigo no próximo banquete, na próxima semana. Ela está fazendo um joguinho aqui de sedução, como se ela quisesse a companhia do rei. Porque o rei estava há algum tempo sem procurar, tinha outras mulheres no harém, tinha a própria rainha Vasti ainda no harém, a ex-rainha Vasti. Então ela está jogando como se ela tivesse com saudade dele, querendo a companhia dele, querendo um homem. Então ela faz isso, ela não fala de cara o que ela quer. Ele aceita, porque afinal de contas o banquete foi muito bom. Ele aceita, tá bom, então vamos. Com isso, o Amã fica muito envaidecido. E ele volta para sua família e fala, olha, a rainha me convidou para um primeiro banquete, o rei permitiu que ela fizesse um pedido absurdo, ela pediu que eu fosse convidado de novo para um outro banquete, estou muito importante, eu sou o boss, como o pessoal diz aí.
Só que ele confidenciou com a esposa. Só tem uma coisa que está me desagradando. Mardoqueu não se curva diante de mim. Aí, como fruto ruim não cai longe do pé, a esposa do Mardoqueu sugere, a esposa de Amã sugere, constrói uma forca para o Mardoqueu e fala para o rei que você quer enforcar ele. Assim, do nada. Porque por mais importante que fosse o rei Xerxes, ou por mais importante que fosse Amã, deveria haver um motivo para se matar alguém em praça pública. E do nada ela sugere, olha, faz uma forca e fala para o rei que você quer enforcar o cara. E ele concorda com essa ideia. A questão é, por que ele concorda de cara com essa ideia? Por que ela dá essa ideia? Porque o Amã, ele está convencido de que ele é o favorito do rei, que o rei não vai negar nada para ele, porque nem a rainha negava. Naquele negócio de seduzir o rei, o Amã está envolvido no meio, sei lá o que Amã pensava do convite de Esther para ele estar lá no banquete junto com o rei. A diferença é que Amã está convencido. O jogo de Esther é porque ela não tem certeza de que lado o rei vai ficar. Provérbios 16 e Provérbios 18, tem 2 versículos que o pessoal cita só pela metade. O último versículo de Provérbios 16 diz, mas a humildade precede a honra. E um outro versículo de Provérbios 18 diz, mas a soberba precede a queda. São 2 versículos que o pessoal costuma citar pela metade, juntando os 2. Amã está nesse ponto aqui. Ele está num convencimento que vai preceder a queda dele. Mas antes que ele caia, acontece a ascensão de Mardoqueu, do capítulo 6. Em determinado momento, o rei está com insônia, e diferente de outros reis, de outras pessoas com insônia, o rei vai trabalhar. Ele se senta lá na sala, ele chama os escribas e ele começa a ouvir a leitura dos relatórios do reino. E começa a pôr em dia a documentação do reino. Eu acho que não existe nada que dê mais sono do que voltar a trabalhar de noite depois de ter trabalhado durante o dia. Então o rei está com insônia e vai trabalhar. Ele podia ter feito qualquer coisa, ele podia ter feito uma orgia, ele podia ter ido para outro lugar, ele podia ter praticado algum esporte, ou ele podia ter se divertido matando escravos, sei lá, o que eles faziam. Ele foi trabalhar. E aí na leitura do relatório, chega na história, né, ele está passando em ordem os relatórios recentes. Chega a leitura do que a Mardoqueu fez, denunciando o complô que foi comprovado. E aí o rei questiona, e o que nós fizemos? Agora, tá bom, tá relatório aqui, tem uma pendência, a gente tem que recompensar. Não foi feito nada. Na mesma hora está chegando Amã para pedir a forca de Mardoqueu. Diz o texto que ela lá pelas primeiras horas da manhã, quando o sol já estava se levantando. Quer dizer, Amã estava tão impaciente, estava tão aflito, e tinha ficado tão contente com a proposta da esposa de enforcar Mardoqueu antes de matar os judeus, né, antes do mês de Adar, que ele a primeira audiência tinha que ser a dele. Então ele já estava lá na porta do palácio, esperando. O rei manda ele entrar. E aí o rei questiona, Amã, o que a gente tem que fazer com aquele homem de quem o rei se agrada? Se a mãe já estava contente por causa do banquete, já estava com o ego lá em cima por causa da esposa, é comigo mesmo. O que se deve fazer ao homem que o rei deve honrar? Mostrando que a gente nunca deve responder as coisas precipitadamente. Também. Provérbios também fala isso, para a gente segurar a língua. A mãe fala, olha, pega a coroa do rei, pega o manto real do rei, pega o melhor animal do rei e pega o ministro mais importante do rei. Talvez a mãe tivesse alguma desavença com algum outro ministro. Pega o ministro mais importante do rei depois de mim e... Ele não fala depois de mim, né? Mas ele pensa, depois de mim, claro, porque sou eu, o homenageado. E faz sair com esse cavalo pelas ruas da capital apregoando, assim vai se fazer ao homem a quem Deus quer honrar. A quem o rei quer honrar. A mãe responde pensando que é ele. Só que o rei vira e fala, tá bom, então vai, faz isso com Mardoqueu e não deixa faltar nada do que você falou. Faz tudo. Eu imagino a cara de Amã nesse momento. Vocês conseguem imaginar? Eu já presenciei alguns momentos assim, eu passei por alguns momentos assim, então eu imagino a cara dele. E imagino também ele
gritando e conduzindo o cavalo, puxando Mardoqueu e dizendo: assim vai se fazer ao homem a quem o rei quer honrar. Caiu rapidinho o orgulho dele, mas só que isso faz o ódio dele se excitar. Então, Mardoqueu é exaltado em público antes de chegar o dia da morte dos judeus. E aí, Mardoqueu começa a sua ascensão no trono, no governo persa. No capítulo 7, então, nós vamos ter a queda de Amã. Porque no segundo banquete, bom, Amã volta para casa, chora as mágoas com a esposa fala: ixi, se já está assim, já era. É melhor se tomar cuidado. Não, ela fala assim mesmo: olha, se Mardoqueu já foi exaltado assim, então a gente tem que tomar cuidado. Mas tem o segundo banquete, e Amã tem que ir. Só que aí Amã já está com um pezinho, sabe, uma pulga atrás da orelha ali, aconteceu alguma coisa. No segundo banquete, o rei decide, depois do banquete, já de barriga cheia, satisfeito, com sobremesa e tudo mais, ele resolve atender um pedido especial de Esther. E de novo ele faz aquela forma: pede-me, faça-me qualquer pedido e que até metade do reino eu te darei. Bom, aí ela tem certeza de que ele está do lado dela. Ela fala: olha, eu quero a vida do meu povo. Como assim? Que vida do seu povo? Que negócio é isso? Aí ela revela que ela é judia e revela que havia um plano para matar o povo dela e que o plano tinha sido encabeçado por Amã. O rei fica meio exasperado, diz o texto do capítulo 7, que ele sai um pouquinho da sala para poder pensar um pouquinho, mas o Amã, que já estava humilhado com o negócio do Mardoqueu e já estava começando a pensar que tinha alguma coisa errada em tudo, ele ajoelha do lado da cama onde ela está, né, que os orientais comem deitados num divã. Ele ajoelha ali, coloca a cabeça no colo da Esther, suplicando por perdão. Mas o rei volta, e quando o rei volta, ele fala: opa, peraí, que negócio é esse? O rei entende, diz o texto, que ele entende que Amã estava querendo violentar Esther ali. Isso fica bem claro no texto. Quereria ele também abusar da minha esposa aqui, diante de mim? Quando o rei fala isso em voz alta, imediatamente, no entendimento de que era uma ordem real, uma ordem de um imperador, uma ordem de um deus, os guardas cobrem a cabeça de Amã e levam Amã embora. E acabam enforcando Amã na própria forca que ele tinha construído para Mardoqueu. Acaba a história dos amalequitas e de Amã. Mas havia um problema. O problema é que a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Lembra lá da história de Daniel? O rei não pôde cancelar a punição de Daniel, porque essa lei não podia ser revogada. E havia um conflito entre os medos e os persas para quem iria tomar o poder. Então, o rei que se atrevesse a cancelar uma lei ditada nos termos do Império Medo-Persa, ele seria desacreditado e perderia poder político. Então o rei não pode revogar essa lei. E aí então que ele autoriza, por aconselhamento de Esther e de Mardoqueu, ele autoriza que os judeus se defendam e isso não vai ter nenhuma consequência legal para os judeus. Então, do tempo que resta até chegar o mês de Adar para o dia da morte dos judeus, o povo se prepara. Então vocês imaginam que havia diz que me diz, vários boatos, verdade ou não, gente cobiçando as riquezas dos judeus, as propriedades dos judeus, os judeus se preparando para ver se vão mesmo atacá-los, gente resolvendo ficar do lado dos judeus. Imaginem como foram esses meses até aquele dia lá. Bom, aconteceu que naquele dia, então, muita gente quis atacar os judeus. E os judeus mataram muitas pessoas, se defendendo da lei de Amã. Na capital, ainda durante 3 dias, eles lutaram. No Império, foi um dia de luta só. E eles só mataram aqueles que os atacaram. Mas na capital, essas lutas duraram 3 dias. Ao final desses 3 dias, quando no 4º dia nenhum judeu foi atacado, então Mardoqueu e Esther instituem a festa de Pur, ou Pur seria a pronúncia persa, Purim, a pronúncia hebraica. Instituem a festa de Purim, o dia em que foi lançada a sorte para matar os judeus, mas que Deus reverteu a sorte deles. Ok? Bom,
Essa é a história, é o pano de fundo, com mais algumas coisas que eu trouxe para vocês. E aí a gente vai para a questão, tá, e o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o povo de Deus? O que isso tem a ver com a história da Bíblia? Está aqui. Apesar de não citar o nome de Deus, a história de Esther mostra a providência de Jeová em todos os momentos da história do povo ali no Império Persa. Mostrando que, de certa forma não, mostrando que, de fato, Deus não havia abandonado o povo dos judeus por amor às promessas que Deus havia feito ao rei Davi, de que ele iria separar aquele povo. Na verdade, a promessa para o povo judeu não começa só com o rei Davi. Começa lá com o patriarca deles, com Judá. Porque na bênção profética que Jacó lança para seus filhos quando Jacó está prestes a morrer, Judá recebe essas promessas. De que Judá vai ser o guia do povo de Deus, do povo de Israel. De que Judá é um leão. De que de Judá viria o Salvador. Então começa lá com Judá, por causa daquela atitude de Judá de se colocar no lugar do irmão para morrer ou para ser escravizado no lugar do irmão. Por amor ao pai, por amor ao irmão, mostrando que Judá tinha se arrependido de ter, porque a ideia de vender José para o Egito foi dele, e ele era uma outra pessoa. Então começa ali. Mas por causa do rei Davi, então Deus promete que o povo de Israel, o povo de Judá, não seria destruído. E que sempre haveria uma luz de Davi no reino de Judá. Então, o exílio mostra que, apesar do castigo que Deus estava dando, ele também estava cuidando do povo. Nós já vimos, então, fazendo o povo de Israel chegar à liderança, e no livro de Esther a gente está vendo o cuidado de Deus com o povo em geral. Então, primeiro, providência de Deus, o fato de Esther não revelar a sua descendência. Assim, quando Amã maquina contra os judeus, ele não sabe que a rainha é judia. Talvez ele tivesse feito um plano que envolvesse a rainha, talvez ele tivesse arquitetado alguma outra coisa que difamasse a rainha, para que ela fosse incluída na morte do povo. Mas, de fato, foi uma providência, porque Amã fez tudo sem saber que ela era judia. A providência divina concedeu para Esther beleza necessária para mexer com um rei que tinha paixões volúveis. Era um rei que podia ser influenciado pela beleza, era um rei que podia ser influenciado pelas pessoas. Então, ela conseguiu com isso obter um favor do rei. Ela conseguiu ter ferramentas, porque Deus a proveu de ferramentas para isso. Aquele negócio de você é aquilo que Deus te fez. E Deus te fez assim porque Ele tem um plano para você assim. Então erram muito aqueles que querem mudar sua natureza, porque aí estão, às vezes, se colocando no papel de mudar o plano de Deus para suas vidas. Não estão aceitando o que Deus fez com elas. Mas também tem a providência divina que fez o rei ficar devendo um favor para Mardoqueu. Outra pessoa podia ter descoberto o complô, ou ninguém podia ter descoberto o complô. Dependendo do que acontecesse, se o rei Assuero fosse morto e outro assumisse o poder, ele pegava todas as esposas para ele também. Ou simplesmente mandava embora as esposas, matava só aquela que tinha o filho herdeiro, a Vasti, no caso. Com Mardoqueu e Esther não ia acontecer nada. E talvez não acontecesse nada com Amã também. Mas a providência fez o rei ficar devendo um favor para Mardoqueu, porque ele descobriu ali o complô e denunciou para o rei. A providência do rei, a providência divina fez o rei perder o sono. E o que é mais interessante, por isso que eu salientei, ele não foi se divertir, ele não foi fazer qualquer outra coisa. Ele foi trabalhar. E trabalhando, ele descobre que está devendo um favor para Mardoqueu. E resolve pagar esse favor. Justamente no momento em que Amã tinha decidido enforcar Mardoqueu. Sabe aquele negócio? Deus exalta os humilhados, humilha os que se exaltam. Ou como diz Provérbios, a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Então, no momento crítico em que a vida de Mardoqueu está em perigo, a providência divina faz o rei perder o sono.
A providência divina fez a sorte adiar a hora da morte dos judeus, capítulo 3, 7, quando eles lançam sortes, e podia ter caído em qualquer mês, podia ter caído no mês seguinte, podia ter caído naquele mês, podia ter dito, olha, hoje é o dia, hoje vai ter uma lua de sangue, então hoje é o dia propício que os reis estão favoráveis para você matar esse povo. Não, a providência divina fez esse dia, fez com que eles achassem que esse dia era dali a um ano. Então, algumas providências são coisas indiretas. Outras providências de Deus são ações diretas de Deus. Só que não são ações milagrosas, por isso são chamadas providências. Muita coisa aconteceu para fazer o rei perder o sono. Essa semana eu perdi o sono simplesmente porque estava com a perna, estava incomodado com a minha perna. Eu não consigo dormir em posição nenhuma, perdi o sono. Alguém pode ter muita preocupação e perder o sono. Alguém pode ter alguém doente na casa e por isso ser obrigado a ir para o hospital e perder o sono por causa disso. Uma mãe perde o sono o tempo todo por causa de um bebê. O bebê espirra ali no bercinho, ela acorda e já fica lá. E demora a voltar a dormir. Simplesmente você descansou bem durante o dia, foi um dia que agradável, você não teve nenhum problema, não foi trabalhar, não teve nada. Você está com o corpo descansado, você não dorme de noite. Quer dizer, muita coisa podia ter acontecido para o rei perder o sono, mas a providência está em ele perdeu o sono justamente no dia em que precisava. Então não precisou de um milagre. Há causas naturais para fazer ele perder o sono no dia em que ele precisava. Então, algumas providências mostram o controle de Deus, não só sobre o ser humano, o indivíduo, mostrando que todos os seres humanos estão nas mãos de Deus, como aquele corinho que a gente canta para as crianças, e que Deus vai usar todo o ser humano para isso, e o rei Davi fala isso. Nós podemos, nos Salmos, ele fala, nós podemos ser vasos de honra ou vasos de vergonha. E o rei Davi muitas vezes foi usado como um vaso de vergonha, porque ele foi usado para matar os inimigos de Deus, e por causa disso, ele não pôde construir o templo, porque ele tinha sangue nas mãos. Mas ele foi usado por Deus. O profeta Jeremias, que nós estudamos, vai falar, olha Deus, o Senhor vai usar os babilônicos, esse povo cruel, para castigar o seu povo, um povo mais pecador ainda, para castigar o pecado do povo. E Deus fala, olha, eu uso quem eu quiser. Todos são meus instrumentos. Então todos os seres humanos são instrumentos na mão de Deus. Mas a providência também é o cuidado e a ação de Deus na história da humanidade. Vamos lembrar que nesse nosso estudo dos reis e do exílio, nós estamos acompanhando uma história que está totalmente interligada e que cada ação é consequência uma da outra. Nós estamos aqui na segunda parte da profecia de Daniel sobre a estátua de ouro, que é o Império Persa. O povo está sobrevivendo aqui. Então, a história de Esther, apesar de não falar claramente de Deus, ela demonstra a presença e a ação de Deus ali o tempo todo, tanto na vida dos indivíduos, quanto na vida do povo, do seu povo de Deus, e na vida da população do império. Porque tudo ali está sendo controlado por Deus. Ele é o Senhor da história. Talvez seja esse o melhor título para o livro de Esther. Deus é o Senhor da história. Ele faz o que ele quiser, e ele vai fazer o bem para aquele que o obedece e vai castigar aquele que é filho dele. Então Esther foi usada, Mardoqueu foi usado, Amã foi usado, o rei Assuero foi usado, Bigtã e Teres foram usados. Todos os personagens aqui foram usados por Deus para o desenvolvimento da história. Mas nenhum deles foi usado de maneira robótica, de maneira controlada. Cada coisa aqui é decisão de cada um deles. Deus só fez com que as circunstâncias se ajeitassem ali, através das ações de cada um deles. O que nos leva a pensar o seguinte, cuidado com suas ações. Veja bem onde você coloca os pés. Veja bem para quem você conta as suas decisões ou em quem você confia para tomar as decisões. O alerta de Esther é, as nossas decisões têm que estar baseadas nas decisões de Deus. A nossa confiança tem que estar na providência de Deus. Porque é Ele que vai cuidar do seu povo. Amém?